Olá, alunos do IED, tudo bem com vocês? Não sei se eu desejo bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estarão assistindo essa aula, mas eu espero que estejam todos bem e felizes, hein? É importante. Bom, eu sou a prof de Biologia e na aula de hoje iremos estudar sobre fisiologia humana, mais precisamente sobre sistema respiratório. Eu espero que vocês gostem da biologia e vocês gostem desse assunto. Eu sou um pouco suspeita para falar, né, porque é um dos meus assuntos preferidos. Logo no primeiro slide, a gente tem ali sobre as funções do sistema respiratório. Qual é a principal função? É basicamente realizar troca gasosa. O que isso muda na nossa vida? Tudo, porque precisamos disso para viver, não é mesmo? É basicamente captar oxigênio atmosférico e eliminar CO2 atmosférico através da respiração. No próximo slide, nós iremos ver um pouquinho sobre alguns dos órgãos que fazem parte desse sistema, né? Do lado direito, como vocês conseguem acompanhar ali comigo, eu tenho um bonequinho todo bonitinho onde mostra a narina, cavidade nasal, epiglote, faringe, laringe, traqueia, pulmão, diafragma. Meu Deus, o que é tudo isso? Iremos aprender no decorrer da aula. E do lado esquerdo, temos uma fotinho linda da traqueia. Traqueia, brônquios e a laringe ali em cima, né? Vamos começar pelas fossas nasais. Qual a importância das fossas nasais? O que elas mudam nesse maravilhoso sistema? Bom, nas fossas nasais eu tenho várias funções. E uma delas é a filtração. Ali do lado esquerdo da telinha, vocês têm uma fotinho ali, né? O que está em evidência ali são as fossas nasais. A filtração ocorre da seguinte forma. Ali nas fossas nasais, eu tenho a presença de pelos, cílios, que fazem a captação de todas as impurezas que a gente traz junto com o ar na nossa respiração, né? Quando a gente inspira, enche os pulmões de ar, nós carregamos impurezas. E essas impurezas, elas ficam detidas por esses cílios. Essas impurezas que estão detidas nesses cílios, nesses pelos, elas são captadas pelo muco nasal. E o muco nasal, com o passar do tempo, ele endurece, formando tchan, 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 a famosa meleca. Isso mesmo, é assim que se forma a meleca. Outra função importante é o quê? Regulação térmica. Por que regulação térmica? Porque a regulação térmica, ela facilita as trocas de gasosos. Ou seja, se eu estou num dia muito friozinho, quando eu inspiro esse ar, as minhas fossas nasais, elas aquecem esse ar para facilitar essa troca. O contrário também serve. Se eu estou num dia quente, meu Deus, está muito quente. Quando eu inspiro esse ar, as minhas fossas nasais, elas resfriam esse ar para facilitar essa troca. Outra coisa que nós temos também são os receptores de odor, né? Então, ali nas fossas nasais que eu tenho o primeiro contato, aquela primeira percepção do odor por conta desses receptores. Uma outra coisa que é muito interessante é a ação das fossas nasais quanto ao seu mecanismo de defesa. Ou seja, as fossas nasais, elas auxiliam no mecanismo de defesa do nosso corpo. Se na minha inspiração, por exemplo, eu trago algo que é detectado que pode causar um malefício para mim, como por exemplo um vírus, né? O meu corpo reage da seguinte forma. Ele fecha as fossas nasais. E esse fechamento, ele tem como resposta para nós, meros mortais, como o nariz entupido. Então, o nariz entupido, ele é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Para algum agente infeccioso ou algo do tipo que esteja tentando adentrar em nós. Outro órgão importantíssimo que está no próximo slide é a faringe, que é um órgão que é comum a dois sistemas.
tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. No caso do sistema digestório, ele permite a passagem do bolo alimentar, e no caso do sistema respiratório, permite a passagem de ar, óbvio, né? E esse órgão, ele comunica-se com a laringe, né? A laringe, ela é basicamente um órgão ligado à fonação, ou seja, à fala. Então, é ali que tem as minhas cordas vocais. Se hoje eu falo, é por conta das minhas cordas vocais. Quando eu tenho as cordas vocais mais esticadas, eu tenho uma voz assim, mais aguda. Quando eu tenho as cordas vocais mais fechadas, eu tenho uma voz assim, mais grave. Outra coisa que é importante ressaltar, né, é que a laringe, ela apresenta um orifício chamado de glote, né? E a glote comunica-se com a faringe. Então, por exemplo, quando eu tenho a deglutição, ocorre o fechamento desse orifício por meio de uma válvula, né? Uma válvula reguladora, que é chamada de epiglote, né? Então, a laringe, além de apresentar as cordas vocais, ela liga a faringe à traqueia, que é o próximo órgão ao qual iremos estudar, né? A traqueia, linda e maravilhosa, no slide, como vocês podem ver, com os seus anéis, né? Seus anéis cartilaginosos. Mas por que a traqueia precisa desses anéis cartilaginosos? Simples, para a sua sustentação, né? Então, a traqueia, ela necessita desses anéis cartilaginosos para a sua sustentação. Se não houvesse esses anéis, você colocaria a cabeça pro lado, ploc, ela não voltaria mais. Pro outro lado, ploc, eu ficava só vendo essa coisa torta. Não dá, né, gente? Então, assim, brincadeiras à parte, a traqueia, a traqueia, ela tem como principal função filtrar, umedecer e aquecer o ar para conduzi-lo até os pulmões. Nesse meio caminho, depois da traqueia, vem os brônquios e os bronquíolos. O que são os brônquios? Os brônquios, eles resultam da bifurcação da traqueia, né? Na imagem ali anterior, no slide anterior, nós conseguimos ver bem os brônquios. E os bronquíolos são a bifurcação dos brônquios, né? E os brônquios se ramificam, se tornam canais mais finos, que são denominados de bronquíolos. E o revestimento de ambos é semelhante ao da traqueia, né? Com anéis cartilaginosos. Os pulmões, são os principais órgãos do sistema respiratório. Mas por quê? Porque é ali nos pulmões que vai ocorrer as trocas gasosas, né? O pulmão, ele permite essa troca gasosa, né? Porque aonde ocorre, a gente vai aprender um pouquinho mais à frente. Os pulmões, eles são situados na caixa torácica, né? Sob a proteção das costelas, do externo e da coluna vertebral. E são revestidos por uma membrana denominada de pleura. Gente, voltando um pouquinho ali na traqueia, né? Só revisando, eu tenho a traqueia, brônquios, bifurcação da traqueia, bronquíolos, bifurcação dos brônquios em canais mais finos, né? Nas pontinhas dos brônquios, eu tenho os alvéolos pulmonares. E são nos alvéolos pulmonares que ocorre a troca gasosa. Então, vamos lá. Por que ocorre nos alvéolos, né? Eles têm algumas características que facilitam essa troca. Ou seja, eles têm uma parede com uma espessura fina para facilitar essa troca, uma grande área de superfície e possuem uma rede de capilares. E são nesses capilares que
que ocorrem a troca gasosa, né? Eu tenho basicamente assim, eu tenho sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio que chega. E ocorre a troca gasosa lá dos capilares, ele fica enriquecido de oxigênio e aí, através das veias ele sai, se liga aos glóbulos vermelhos, né? A hemoglobina, através do processo de difusão, né? E ele distribui pelo corpo. A chegada do CO2 também ocorre pelo processo da difusão. É muito importante que tenha diferença de pressão para que ocorra essa troca gasosa, né? Pressão e volume são inversamente proporcionais. E é isso que nós conseguimos ver definidamente no processo de inspiração e de expiração. Por isso que é tão importante conhecer ambos os processos. No caso da inspiração, quando eu estou puxando ar pelo nariz, ocorre a contração do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma ele é um músculo muito importante nessa movimentação respiratória, né? No caso da inspiração e da expiração. Então, quando eu estou inspirando, o diafragma ele desce. As costelas e o externo, eles sobem, né? O movimento contrário. Ou seja, a minha caixa torácica e os meus pulmões, eles aumentam de volume. Então, quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão e eu consigo fazer essa troca. Então, o ar consegue entrar nos pulmões. No caso da expiração, quando eu estou soltando ar, ocorre o relaxamento do músculo diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma, ele sobe, as costelas e o externo descem e a caixa torácica e o pulmão diminuem de volume. Quando isso acontece, a pressão interna dos pulmões aumenta e o ar sai, facilitando, né, essa troca gasosa. Bom, gente, uma coisa que eu acho muito interessante falar é que ali na traqueia, nos bronquíolos, existem também cílios que auxiliam na filtração, né? Então, quando eu retenho impurezas ali, o muco também capta essas impurezas. E essas impurezas se transformam em catarro, né? O famoso catarrinho ali quando a gente tá gripadinho, né? Uma outra coisa também que eu acho interessante abordar é a respeito das doenças crônicas asma e bronquite, né? A asma, por sua vez, ela é quando a pessoa tem crises, né, de falta de ar por conta deste muco que está ali preso nessas cavidades, né, nesses canais. E a bronquite é aquela coisa mais rotineira, assim, que a pessoa quando tá com bronquite, ela fica 2, 3 meses com a bronquite, né, com a falta de ar causada por esse catarro, né, retido ali das impurezas pelos cílios nesses canais. E até mesmo ligando aqui para a atualidade, na questão do coronavírus, né? No coronavírus também acontece essa falta de ar por conta deste processo. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, né? Agora o nosso último slide é hora de carregar as energias. Vamos descansar o nosso cérebro, que temos mais aulas depois. Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender. Posteriormente, terão atividades relacionadas a esse assunto. E eu irei comentar as respostas com vocês, tá bom? No mais, é isso. Beijo, espero que vocês tenham gostado.